Olá pessoal, quem fala é o Lucas, estou aqui para fazer um vídeo sobre Barcelona, sobre o final da temporada do Barcelona, sobre o que a gente tem para levar dessa temporada que basicamente é uma temporada jogada no lixo, porque o futebol não evoluiu, o time como estrutura não evoluiu, não ganharam títulos. O que tem de melhor para tirar nessa temporada talvez seja Fermin Lopes, seja Lamine Yamal, seja a crescente do Rafinha, que realmente vem jogando muito bem. São mais questões individuais, até porque é um time muito bom individualmente. Você vai olhar nome por nome, você vai ver que são grandes jogadores em boas idades, na maior parte dos casos, né? Tem ali o caso do Lewandowski, Gundogan, que já são caras mais, já, né, mais acima dos 30 anos e tal. Mas a maioria dos jogadores tem boa idade, tem pontos para se evoluir ainda. Você vê o De Jong, você pensa o De Jong já é velho, mas o De Jong tem 26 anos, né? 26, 27. Ele ainda tem, ele tá no auge dele, em teoria. Ele tem aonde tirar ainda, ele pode melhorar ainda. Você vê o Araújo tem 24, sabe? É um time realmente muito novo e tal, mas não dá pra tirar nada de coletivo, de positivo nesse time, né? Não evoluiu o futebol, comparado à temporada passada, onde ganhou a La Liga, né? Inclusive naquela temporada ganhou jogando mal também, né? Jogando mal assim, né? Tem uns estilos de jogar, né? Mas aquilo não era o estilo do Barcelona, aquilo não era a filosofia. O Xavi se diz um técnico muito que gosta dessa filosofia, mas não sinto ela sendo impactante, não sinto ela funcionando, ela estando dentro dessa engrenagem que é o Barcelona. Eu acho que também existe um problema da direção, né, do time, do caso da instituição Barcelona, problemas com o Juan Laporta, problemas com a troca do Matteo Alemany pelo o Deco, que eu acho uma troca equivocada, né? Eu acho que, assim, beleza, o Matteo Alemany tinha seus problemas, ele tinha seus maneirismos, né? Mas, pô, o Deco não tá bem, né? Assim, depois que o Deco entrou, inclusive, muito vazamento de tudo que tá acontecendo lá dentro do Barcelona. Tem o caso Vitor Roque, né? Que, assim, é uma contratação muito importante, porque a gente vê o Real Madrid contratando o Endrick, Vinícius Júnior, contratando o Rodrigo, contratando o Camavinga, Bellingham, contratando vários jogadores jovens para evoluir. O Barcelona revela muitos jogadores jovens para evoluir. Você vê o Pedro, Gavi, o Fermin Lopes que surgiu nessa temporada, o Lamine Yamal, você vê o Araújo, você vê o Paulo Barci. Tem outros que não tem tanta relevância ainda, mas tipo o Baldé também tem muito a evoluir. Agora, nesse final de temporada, apareceu o Hector Forte também, que parece ser um lateral de bom potencial. Então, a gente vê que tem duas maneiras de trabalhar o futebol. Uma é contratando com o Real Madrid, que não necessariamente é errado, eles têm essa capacidade, então não existe problema em eles usarem essa capacidade deles. E o Barcelona tem a sua base, né? Que é para revelar jogadores de altíssima qualidade com muito potencial. E aí, para tentar competir nesse estilo madridista de contratar, de descobrir, o Barcelona foi lá e contratou o Vitor Roque, né, por 50 milhões, com muitos bônus e tal. E não era justamente o que o Xavi pediu, o Xavi queria um meio-campo e, pô, não era isso que o Deco queria. E aí ficou nessa, né, briga de egos, né? É o ego do diretor de futebol querendo dar uma resposta à contratação do Endrick, enquanto o técnico queria um meio-campo para completar o time. E eu acho que o técnico também, tipo, assim, Xavi, desde que você chegou, muitos jogadores bons vieram pro Barcelona. O elenco melhorou muito, entendeu? O elenco melhorou muito. Lógico que existe o mérito do Xavi de ter descoberto também jogadores da base muito bons, mas a gente tem que lembrar que o Pedri já era um jogador que já estava aí antes do Xavi. Você tem que lembrar que o Araújo já estava aí antes do Xavi. O Gavi já estava surgindo ali antes do Xavi, entendeu? É, não é assim, né? Não é como se o Xavi também tivesse feito tudo isso. Lógico que tem um Lamine Yamal, mas o Lamine Yamal, pô, já é uma promessa de muito tempo. Eu acho que um grande feito do Xavi é o Fermin Lopes, no caso, e o Baldé,
que não eram caras badalados e tal, mas que ele soube aproveitar, viu o talento neles e agora tá sendo útil pro time. Mas assim, o time do Barcelona, como o próprio Xavi disse, inclusive teve uma entrevista extremamente polêmica aí dele falando que o Barcelona não tem condições e tal, e o Laporta provavelmente ficou com raiva, é o que está sendo dito pela imprensa espanhola. O Xavi, ele falou uma verdade, realmente, a condição financeira do Barcelona não é para competir com os grandes clubes, não é para competir com o Real Madrid, com o Manchester City, com esses times que são super ricos, com esses times que estão em uma situação financeira que é outro nível a comparação com o Barcelona, entendeu? O Barcelona é um time quebrado, é um time em reconstrução, é um time que tem um fair play financeiro que agora que está próximo de ficar no 1 para 1, que no caso é o Barcelona, se vender um jogador de 50 milhões, ele pode contratar um de 50 milhões. Enquanto antes, né, na última temporada, quando vendeu o Dembélé, vendeu por tal dinheiro e teve que utilizar metade daquilo, porque o fair play não deixava, justamente por conta das questões financeiras do Barcelona, que já vinha de muito tempo. A gente sabe toda a crise que está passando, que passou e que agora está tentando se recuperar. Vendo essa situação toda, eu acho que o Laporta como diretor, como presidente, e o Matteo Alemany como diretor, fez uma janela na temporada passada, na 21-22, né? Que foi a temporada, na 22-23 na real. 22-23, que foi a temporada que ganhou a La Liga, contratou Julius Koundé, que era um zagueiro muito assediado na Europa. O Chelsea queria muito Julius Koundé e não conseguiram, trouxemos para o Barcelona, e é um jogador que está rendendo, é um jogador que joga bem, é um jogador que não se lesiona bem, muito, na real quase não se lesionou, né? É um jogador extremamente importante, ele está fazendo uma função que não temos jogador, e ele faz bem, entendeu? Ele funciona assim, lógico, no ataque ele não é tão bom, é um zagueiro na lateral, mas ele está cumprindo o que é necessário para o Barcelona funcionar minimamente naquela função. Ele contratou o Robert Lewandowski, que você pode até pensar, mas o Lewandowski não está entregando 40, 50 gols como entregou lá no Bayern de Munique. Realmente não está entregando tanto em gols, até porque também acho que o time do Barcelona não cria o suficiente para ele, né? Eu acho que o Barcelona cria bastante chance sim, mas não pro Lewandowski. Eu acho que ele quando chega ele converte bem, entendeu? Quando chega algo claro, quando chega algo bom para ele converte, ele continua sendo um bom centroavante, mas não só nessa função, mas também função tática. Ele tá fazendo muito mais do que ele fazia no Bayern de Munique, entendeu? Lá no Bayern de Munique ele era um time acertadinho, que ele tinha só a função de fazer o gol, e a bola chegava e ele fazia, ele empurrava para dentro porque ele é craque nisso. Aqui no Barcelona ele tá tendo que fazer a função de pivô, tem que voltar mais, construir, ele tem que sair mais da área, as bolas não chegam bem, chega mascado. Então assim, não é um cenário favorável para o Lewandowski, que eu acho que ele está se dando muito bem, mesmo sem esse cenário favorável. Não sou contra uma venda do Lewandowski para abrir fair play financeiro, né? Assim, eu acho que ele está jogando bem, mas não é algo assim insubstituível. Lógico que é muito difícil você substituir o Lewandowski, mas eu acho que o time poderia funcionar melhor com um outro encaixe, justamente por essa questão do Lewandowski não ser esse jogador que combina com o estilo, e por ele estar sendo meio que subutilizado por estar fazendo funções diferentes. Mas é isso. Naquela temporada o Barcelona contratou o Rafinha, que também estava sendo muito assediado no mercado inglês, e trouxe o Rafinha. Lógico, o Rafinha tem todo um aspecto emocional, ele gosta muito do Barcelona, é o sonho da vida dele estar no Barcelona. Mas, assim, era uma contratação difícil, o Barcelona conseguiu. Lógico, teve as palancas, né? Teve que vender muita coisa para conseguir isso, mas conseguiu. Foi uma engenharia financeira que o Barcelona fez para isso. E o Rafinha tá rendendo muito bem. Ele fez 2 temporadas com mais de 10 gols, mais de 10 assistências. É número muito bom, assim. É coisa que, se você for olhar no histórico recente do Barcelona, só Messi e Luizito fazia, sabe? E lá o Neymar lá atrás. Então, é muito bom o desempenho do Rafinha. Eu acho que ele sim é um cara que o Barcelona deveria pensar muito antes de pensar em vender. Assim, só se aparecer uma proposta muito boa mesmo, mas por propostas normais eu acho que não compensa. Ele é um cara que tá rendendo.
Então, o que o Laporta poderia fazer, o que a direção do Matteo Alemany poderia fazer pelo Barcelona, com o que poderia fazer, né? Com o que dava para fazer, ele fez. Montou um time competitivo, tanto que ganhou a La Liga. Entendeu? Montou um time bom, ganhou a La Liga. Montou um time bom que chegou nas quartas de final da Champions e poderia ter passado. Assim, não passou, mas por uma questão de azar ali, né? Um erro do Araújo, um erro individual do Araújo, que foi seguido de um erro individual do Pedro também. Então, por dois erros individuais, o Barcelona foi eliminado na Champions pro PSG, mesmo jogando melhor boa parte do tempo contra o PSG. Agora, o que eu acho que tá fazendo, assim, lógico que o Laporta poderia ter lidado melhor com a situação, melhor com a situação do Vitor Roque, né? Que, pô, poderia não ter contratado o Vitor Roque. Não tô querendo falar que o Vitor Roque é ruim. O Vitor Roque é um excelente jogador. Ele, aqui no Brasil, ele tava destruindo, entendeu? Ele tava, assim, um meteórico, muito bom. Todo mundo esperava que ele chegasse na Europa e fosse jogar, mas, pô, ele joga na posição que o Lewandowski joga, pô. Não tem como o moleque chegar do Brasil, assim, sem adaptação e tal, já tomar a vaga do Lewandowski. O Lewandowski joga 70, 80 minutos em cada jogo. Ele, se ele tivesse tempo, ele jogaria 10 minutos, 15 minutos por jogo, 20 minutos no máximo. E ele teve algumas oportunidades quando chegou, mas depois ele perdeu essas oportunidades porque eu também acho que ele não rendeu o suficiente dentro de campo para conseguir justificar essas oportunidades. E eu não tô querendo falar que o Ferran Torres é melhor do que o Vitor Roque, que o João Félix é melhor do que o Vitor Roque, mas rendeu mais. Assim, quando o Ferran Torres entra, ele faz seus golzinhos, faz umas assistências. É um time que é inconstante, então ele precisa sim do resultado. Ele não pode simplesmente ficar botando um moleque pra ficar dando ritmo de jogo, sendo que às vezes ele pode tomar uma virada ali no final de jogo e perder um jogo importante. Pode tomar um empate. É um time que esse que é o negócio. O Vitor Roque, ele é refém de um time que infelizmente não tá pronto pra dar minutagem pra um menino se desenvolver só, entendeu? Ele não tem essa margem pro. Tipo assim, o Barcelona, quando ele chega no final de um jogo 2-1 contra o Valência, hipoteticamente, o Barcelona não pode simplesmente botar o Vitor Roque pra jogar 15 minutos, 20 minutos nesse final de jogo contra o Valência. Porque esse final de jogo contra o Valência pode ser muito maluco, entendeu? Pode ser assim, o Valência martelando, o Vitor Roque vai tentar uma jogada individual ali, tentando dar valor, né? Tentando, né, ganhar espaço, né? E pode perder uma bola. Isso aconteceu algumas vezes nos jogos que ele entrou, né? Ele perde muita bola, ele perde muito duelo. E eu não tô querendo culpar ele, não dá pra cobrar ele por isso, entendeu? É um começo dele na Europa, ele tá se adaptando, ele chegou no meio de temporada. Não é o ideal, entendeu? Se ficar cobrando isso dele agora. Mas é fato que o Barcelona não pode ficar dando esse tempo. Não pode ficar abrindo mão desse tempo que poderia estar um jogador já mais acostumado, já mais experiente, que vai, talvez, tem mais experiência para manter o resultado, para ganhar o resultado, entendeu? Não é que o Ferran Torres é melhor do que o Vitor Roque. É que para essa adaptação do Vitor Roque precisa de um time muito mais consolidado, muito mais dominante do que o Barcelona é. Agora, eu reconheço que realmente ele está tendo menos tempo do que deveria, mesmo levando todos esses pontos que eu já falei. Eu acho que ele poderia ter muito mais tempo de jogo do que ele está tendo. Mas também não julgo o Xavi por ele pouco, porque realmente não é para pôr muito. Então não é para ele ficar assim. Hoje, por exemplo, teve o jogo hoje, no dia que eu tô gravando, teve o jogo contra o Almeria, que é o lanterna do campeonato, não ganhou nenhum jogo em casa, e o time tava ganhando 2-0. O Vitor Roque entrou, porque era um jogo extremamente controlado ali pro Barcelona. Tava ganhando 2-0, o Almeria já não oferecia mais risco nenhum, e o Vitor Roque entrou lá. E ver se o Vitor Roque fez alguma coisa. Não fez muita coisa. Não é culpa dele, entendeu? Não chegou grandes coisas pra ele. A bola que chegou pra ele em opção de finalizar, ele finalizou no gol. Mas, pô, ele perdeu muita bola, entendeu? Ele perdeu assim.
né? Daquele jeito, né? Ele perdeu disputas ali no ataque e tal. Sendo que num jogo de 2-0 assim, se fosse um jogo mais perigoso, fosse um jogo contra um time mais forte, essas disputas que ele perdeu tinham que ser ganhas, porque é elas que, né, levando em consideração o estilo de jogo do Barcelona, que é jogar, defender, defendendo-se com a bola. Perder bola não tá dentro do feeling desse time, entendeu? Não é pra perder bolas, não é natural perder bolas. Quando você tá ganhando e você tá se defendendo com a bola, é pra você fazer o passe menos arriscado possível, entendeu? Isso às vezes gera o ostracismo que existe no Barcelona, que é muito meio-campo, Pedro e Gavi, que são jogadores muito bons que eu gosto, mas que quando chegam nesse ponto do jogo, eles ficam completamente previsíveis, é meio chato de assistir. A gente quer que o time esteja martelando, 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 tipo um City na vida. Mas de alguma forma o Xavi não consegue. O defender-se com a bola do Xavi é ficar só passando a bola da maneira mais chata possível e evitando os maiores riscos possíveis. Então, assim, eu acho que existe um problema de ego dentro do Barcelona. Eu acho que existe um problema chamado Xavi, que não evoluiu o futebol, não evoluiu o time. Não ganhou títulos essa temporada. Na temporada passada você poderia falar, o time não jogou tão bem assim, mas ganhou. Nessa temporada não jogou bem e não ganhou, entendeu? Tem, assim, lapsos. Esse time tem momentos, assim, que, pô, nossa, caramba, cresceu os olhos. Esse é o Barcelona que eu quero ver, mas é assim, ó, piscou, apagou, né? Não é isso que a gente quer pro Barcelona. Eu assim, sou defensor de uma saída do Xavi. Assim, comemorar é uma palavra muito forte, mas eu fiquei feliz quando o Xavi falou que sairia, que ele via que não tinha muito mais, que ele não tinha como mais melhorar o time. Eu vi ali como realmente um gesto de ídolo, de entender a sua limitação como treinador, que eu acho que o Xavi tem um potencial sim como treinador, mas até o momento ele não tem essa rodagem, ele não tem essa experiência suficiente para ser esse treinador do Barcelona. Eu acho que ele não tá nesse nível ainda. E ali eu vi que ele tava assumindo que ele realmente não tá nesse nível, queria estudar, queria trabalhar em outros times, evoluir e quem sabe um dia voltar. Mas depois que o Laporta convenceu ele de ficar, porque o Laporta usa ele de escudo, né? Depois que o Laporta convenceu ele de ficar, aí tipo, não fez muito sentido. Ele mesmo já tinha dito que ele não conseguiria fazer o time melhorar. E aí teve uma sequência de resultados bons que por algum motivo acendeu uma chama nele e no Barcelona de que, nossa, o Xavi é o novo Guardiola. Caramba, ele vai recuperar o futebol do Barcelona. E foi só ele anunciar que ia ficar que o time desandou de novo, entendeu? Assim, né? É brincadeira. É brincadeira o Barcelona. É impressionante, é intancável. É o famoso intancável. E agora tá com essa crise, né? Barcelona é sempre crise, né? Porque a mídia fica em cima, e aí o presidente também fala pra caramba, o Laporta gosta de falar, ele é polêmico pra caramba. O Xavi é muito sincero, ele fala as coisas também bem nua e crua. E aí o Xavi fez esse comentário sobre a situação financeira do Barcelona. O Laporta, provavelmente, ao que parece, ficou com raiva e está cogitando não demitir o Xavi. Ou seja, o Xavi que sairia de graça, por causa que ele tinha entendido que o Barcelona que ele não conseguiria melhorar o Barcelona, ele sairia de graça, ele pediu demissão, ou seja, ele sairia de graça, não precisaria de pagar multa nenhuma. Aí o Laporta foi lá e teve a ideia genial de convencer ele de ficar. Agora ele fez uma coisa que o Laporta não gostou, e se o Laporta tiver que demitir, ele for demitir, ele vai ter que pagar a multa. Ou seja, gestão, né? Gestão aqui é a paixão do Barcelona, é a gestão. É impressionante a qualidade. E é isso. É isso que eu tenho pra falar sobre o Barcelona. Falou e fui. Tchau.